Aqueles que puderem ficar de pé, por favor. Provérbios capítulo 1, os versos de 8 até 19, de forma alternada. Provérbios 1, de 8 a 19, diz assim a Sagrada Escritura: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Lança a tua sorte entre nós, teremos todas uma só bolsa. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Amém. Obrigado. Podem assentar, queridos. Irmãos, por volta do ano de 1985, visitando o tio Angelim Casteluber, no seu leito, nós chegamos, eu e meu pai. Eu não conhecia o tio Angelim, tio do meu pai, tio avô meu. Aí ele olhou para mim e disse assim: Tu zato mio, vieni qui. E me deu um beijo no rosto. Foi uma das coisas mais sensacionais da minha vida, que eu jamais esquecerei o tio Angelim, o tio Ângelo. Irmãos, como foi aconchegante ouvir: Filho meu, vem aqui. Que coisa gostosa. Filho meu, vem aqui. O quanto me faz falta, irmãos, estar longe dos meus pais, depois de 25 anos, né, em Belo Horizonte. Às vezes eu sinto uma saudade de dar um abraço no meu velho, de dar um beijo na minha mãe e sentir aquele cheirinho dela. Como faz falta. Filhos, aqueles que têm pais, valorizem os seus pais, porque passa, e passa rápido. Não acreditem nos seus sentimentos do outro lado, quando dizem assim: porque meu pai e minha mãe estão querendo controlar minha vida. Não acreditem, por favor, que os seus pais querem outra coisa senão o seu bem. Filho meu, acredite que o seu pai e sua mãe querem o seu bem. Não existe ninguém na face da terra que os ame mais do que seu pai e sua mãe. Deus no céu, sim. Não rejeite os seus conselhos, pensando que não desejam que cresçam e que sejam independentes. Nada disso. Na verdade, eles querem que você não se machuque. Pai e mãe, se pudessem, colocariam os filhos numa redoma de vidro para que eles nunca passassem por aquilo que nós passamos, para que eles nunca sofressem. Nós temos essa coisa de sentimento paternal, tomar cuidado de. Essa é a tônica de Salomão aqui, nessa pequena perícope. Até o capítulo de número 9, Salomão vai usar a expressão: Filho meu, vem aqui. Vem aqui, filho meu. Salomão está querendo, irmãos, que os seus filhos sejam sábios, que eles não sejam experientes e nem tolos. Eu tenho que explicar. Sábio é aquele que aprende com o conselho do outro. Experiente é aquele que aprende com as suas próprias topadas. Não ouviu, aí ele diz assim: não, comigo vai dar certo. Aí ele vai lá e bate o rosto. Esse é o experiente, e nunca mais faz porque ele aprendeu. Mas o tolo é aquele que continua batendo o rosto, como se algum dia o que ele está fazendo de errado fosse dar certo. E Salomão então está querendo: filho meu, ouça, aprenda, por favor, para que você não se machuque, para que a glória de Deus seja estabelecida pela sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, com tudo aquilo que eu posso, ouça Deus falar ao seu coração agora, quando Ele diz assim: filho meu, em primeiro lugar, filho meu, aprendas e serás adornado.
versos 8 e 9. Vamos ler juntos os versos 8 e 9? Vamos lá? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça. Irmãos, o que é aprender? É consentir a nível intelectual? Isso é aprender? Irmãos, ultimamente eu tenho aprendido que não é isso. Consentir a nível intelectual é a primeira das etapas do aprendizado. Nós só conseguimos colocar realmente o aprendizado em prática, na prática do aprendizado. Ninguém é aprovado apenas porque ele disse assim, eu aprendi. Nós somos aprovados quando nós estamos colocando em xeque o conteúdo do aprendizado e colocamos em prática. As empresas, irmãos, não admitem mais ninguém por currículo. No passado, você pegava o currículo, né, da pessoa e tinha lá PhD, LSD, o que tinha mais e não sei o quê, sabe? E a pessoa era contratada por currículo. Hoje é por competência. Chama a pessoa, você sabe fazer isso? Irmãos, nós somos crentes e somos provados por competência. Não é porque eu passei tantos anos de igreja, não é porque eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia, que eu vou ser aprovado. Não. É se eu estou colocando as Sagradas Escrituras em prática. É isso que me aprova diante de Deus e a nível de testemunho. Logo, quando Salomão coloca pai e mãe aqui no verso de número 8, ele está dizendo, pais, portanto, duas coisas aqui. Pai e mãe. Está claro, pais. Então, primeira coisa, complexo de Édipo e de Cassandra não vale na igreja do Senhor Jesus, sabe? Então, quando você pende por um lado dentro de casa, porque eu gosto mais do meu pai, porque eu ouço mais a minha mãe, né? Isso só devia acontecer lá na minha casa, né? Na casa de vocês não deve acontecer isso. Então, as Sagradas Escrituras, elas vêm e dizem assim, pai e mãe, um só. Um só. E não adianta empender para lá ou para cá. O ensino e a instrução são aqui sinônimos. O ensino e a instrução. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. São sinônimos. Significa que o ensino do pai e da mãe são um só. Um só. Uma única língua em casa, irmãos. Uma única linguagem que é segundo a palavra de Deus. Queridos, por favor, pais, vocês estão falando a mesma língua em casa? Porque vocês devem, e não é apenas com respeito com que as Sagradas Escrituras prescrevem, claro. Então, vocês devem falar uma única língua daquilo que prescreve a Escritura. Pastor, como é que a gente cria filhos? Vocês já acharam um manual aí? Que até hoje eu não achei. Mas o único manual que nós temos é de princípios a serem aplicados é a Escritura. Pastor, como é que eu crio meu filho? De acordo com as Escrituras e falando uma língua única dentro de casa. Amados, falando a mesma língua não é fácil, hein? Falando os dois a mesma língua dentro de casa não é fácil. Imagine se um falar alemão e o outro falar japonês, mandarim. Como é que vai ficar a cabeça do menino? Ou da menina? Veja o verso número 9. Filho, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Em um filho aprendendo, será bom para o pai e para a mãe? Vai ser. Mas, sobretudo, será melhor para o filho que aprende. Filho meu, aprenda e colocará sobre o seu viver honra e beleza. A diadema e o colar aqui são expressões de glória. Aprenda, viva de acordo e você vai ter uma notoriedade de ser uma pessoa sábia. O estulto do outro lado é aquele que fica dando cabeçada, cabeçada, cabeçada e dá uma tristeza tão grande. Eu costumo dizer o seguinte, que se os filhos soubessem o quanto dói mais na gente do que neles, não é verdade? Lembre-se que o enfeite para a cabeça era para aqueles que depois das batalhas eram vitoriosos. Eles recebiam um adorno na cabeça. E os filhos que aprendem são assim adornados. Do contrário, se for teimoso, rebelde, quanto será visto como um derrotado? Como ele trará desgosto a todos que o amam? Então, em primeiro lugar, filho meu, aprendas para ser adornado.
Aprenda, não só a nível intelectual, mas a nível de colocar em prática as Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, Salomão, sabe, é aquela coisa assim doce, ele diz assim: filho meu, não assassines e roubes. Versos de 10 a 14. Vamos ler juntos, irmãos? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, uma só bolsa. Filho meu, não assassines e não roubes. Jovens, homens casados, mulheres, cuidado com as más companhias. Eu vou afirmar e depois você se vira. A responsabilidade é sua, a partir de agora. Ou você toma cuidado com quem você anda, ou você vai cair e você não vai poder dizer que o pastor da sua igreja não te avisou. Você vai cair. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as más companhias. Como é que é mesmo o Salmo 1, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não dá nem uma paradinha, ele não dá trela. Ele não convive com essas pessoas, porque do contrário, ele vai se tornar um ladrão, um assassino, um drogado, um maldizente. Irmãos, mundo corporativo. Parece que as pessoas têm prazer de falar palavrão. Você já percebeu? Mundo corporativo, as pessoas têm prazer de falar palavrão. De vez em quando você vê uma pessoa soltando um palavrão, você fala assim, mas para quê? E você tem que segurar a sua boca depois de conviver com essas pessoas para não soltar palavrão também. O homem é um ser social. Não andes com essas pessoas, porque senão você vai ser seduzido, diz o verso de número 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te para ser igual a eles, filho meu, não faz, filho meu, não queira ser seduzido. Ah, pastor, mas lá a gente bebe só um pouquinho. Bom, irmãos, se eu disser que beber é pecado, eu estou indo além das Escrituras. É mentira. Mas as Sagradas Escrituras dizem aqueles que são bêbados, são aqueles que usam da bebedice. Agora, ninguém que se tornou um bêbado começou bebendo tudo de um dia para o outro, mas as más companhias vão trabalhando com a pessoa a ponto de vencê-la. Cuidado com as más companhias, cuidado, por favor. Se for contra a palavra, não flerte. Ah, mas fulano de tal é meu amigo, ele é gente boa. Mas ele é a favor da palavra de Deus? Não. Então, a partir de hoje, você se vire, porque você foi avisado que se você continuar flertando, você vai cair. Versos 11 e 12 dizem assim: se disserem sem motivos os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Irmãos, matar tem vistas ao enriquecimento ilícito aqui, que são os versos 13 e 14. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despojos à nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas isso aqui é extremo, né? Matar alguém? Roubar alguém? Não, meu irmão, não é. Nós somos capazes de coisas horríveis. É só você dar trela. É só você ir um pouquinho a cada dia. Você vai ver do que você é capaz. E depois resta o choro amargo. A NVI, irmãos, nos salienta sobre levar para casa os despojos roubados depois de um assassinato sem o menor pudor, sabe? Ela traduz o verso de número 14 assim: juntem-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que nós conseguirmos. Irmãos, eu estava assistindo um documentário sobre as 3 toneladas de dinheiro que foram roubados do Banco Central.
Eu não sei quais e quantos aqui puderam assistir o documentário. Assista. Começa com um epígrafe assim: dinheiro maldito. Dinheiro maldito. Porque é isso aqui, ó. Dinheiro maldito. Dinheiro que veio de má companhia, de coisa sórdida. E a proposta parece ser justa. Vamos colocar tudo numa bolsa, que depois a gente divide tudo, né? Com coisa que vai existir justiça depois da injustiça praticada. Ah, não, mas fulano de tal é gente boa, ele vai dividir direitinho comigo. Aham. Papai Noel também. Aham. Irmãos, não existe não, tá, Fernandinha? Obrigado, viu, filhinha? Isso é tão verdadeiro quanto Papai Noel. Obrigado, Fernanda. Irmãos, por favor, no meio de algo que nasceu errado, não espere que algo novo saia de bom. Depois de um sofisma lançado, quer dizer, aqui em cima está tudo florido, mas a base é podre, vai ser podre para o resto da vida. Vai até parecer bonito aqui, mas por baixo não. Pastor, mas isso é extremo. Quantas pessoas você já matou no coração? Quantas pessoas você já matou no coração? Quantas pessoas? Quantos irmãos de fé você já matou e que você tem apunhalado pelas suas costas com língua maldita? Quanto? É impossível alcançar a sabedoria que é Cristo com esse proceder: matar, roubar e destruir. São coisas do diabo. A função do diabo é João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir, irmãos. Então, filho meu, não assassines, não roubes, filho meu. Em último lugar, filho meu, não andes com malfeitores, filho meu. Versos de 15 a 19. Vamos ler, queridos. Filho meu, não te ponhas... Filho meu, não ande com malfeitores, filho meu. 15:16, não ande com malfeitores, porque eles só irão te levar para o lado contrário daquilo que requer a sabedoria. Não vá, filho. Irmãos, aqui cabe o alerta para o casamento misto e a sociedade com pessoas que não são cristãs. Irmãos, que acordo vai haver? Que acordo vai haver? Nós vamos querer ir para a direita, o sujeito vai querer ir para a esquerda. Que acordo vai haver? Então, o homem é um ser social, ele quer acompanhar o grupo, ele quer acompanhar a manada, isso faz parte de nós nos sentirmos seguros. Está todo mundo indo para lá, então eu estou indo para lá também. Irmãos, como crente, eu vou te afirmar o seguinte: está todo mundo indo para lá? Seu lugar é para cá. Se está todo mundo indo para lá, o seu lugar é para o outro lado. Você pode ter certeza disso. Vejam que ao afastar-se das veredas, dos caminhos para os quais eles correm para derramar sangue. Então, no final, irmãos, no final tudo termina em morte. Verso de número 17, diz assim: pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, sem sentido ou de forma desavisada. Irmãos, armar a armadilha, o alvo vendo, não funciona. Não funciona. Essa noite eu estava pensando em pescar com meu pai. Saudade de pescar com o velho. Mas é uma tristeza, ele pesca 30, eu pesco 3. Quando ele deixa os 3 para mim. E na hora de você iscar a isca, você pensa assim, o peixe é burro, né? Não, se você deixar a pontinha do anzol, ele come a isca por fora do anzol e não morde. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: se o sujeito armar a armadilha dele vendo que está errado, nós entendemos que o sábio Salomão está afirmando que eles não percebem que a si mesmo é que eles estão prejudicando. Você está armando a armadilha para os outros, nessa luz clara, com todo mundo vendo o que você está fazendo, e você acha que você vai se dar bem nisso? É impossível isso. A rede que estão estendendo para os pés dos outros é aquela que o capturam. Aquelas que o capturam.
Meu irmão, você sabe aquela dor de gente muito querida que está armando para você? Você vai fazer o quê diante disso? Cuidado, filho, com os malfeitores. Ah, mas eu não estou andando com malfeitor. Você não está andando com malfeitor, mas está fazendo a mesma coisa que ele faz? Então você não está andando com malfeitor? Você pode não estar andando para e passo, mas você está andando naquilo que se chama prática. É a mesma coisa que você está fazendo. Romanos capítulo 12. Vamos nos versos 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. Filho meu, não haja como os outros malfeitores, filho meu, não é. Você não foi feito para isso, filho meu. Romanos 12, de 17 a 21. Irmãos, de forma assim, tranquila. Vamos ler de forma alternada? O 21 nós leremos juntos, tá? Vamos lá. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, nessa hora, você tem que ser muito crente, crer muito na palavra para colocar a palavra em prática. Não vos vingueis a vós mesmos, irmãos, mas entrega isso na mão de Deus. Existe um Deus justo. E se eu não crer que existe um Deus justo, eu não posso ser crente. Então não ande com os malfeitores. Entregue isso nas mãos do Deus que é justo. Logo, Deus está lhe afiançando que quem age como injustiça está fazendo mal contra si mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão. Existe um Deus vivo e verdadeiro que honra a sua palavra. E esse Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor, porque serão fartos. O espírito de ganância, irmãos, tira a vida de quem o possui. O espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Por isso, irmãos, bênção, grande fonte de lucro, é a piedade com o... Quero concluir, irmãos. Quero concluir. Provérbios é um negócio assim, não tem como você florear muito. Você tem que ir no ponto e... né? Não tem jeito. Filho meu, aprenda colocando em prática e seja um vitorioso adornado. Filho meu, não ande em más companhias para não virar um assassino e ladrão. É o que você está ouvindo hoje, de manhã. Diz o Catecismo de Heidelberg, filho meu, domingo 39, pergunta 104. O que Deus exige no 5º mandamento? Resposta: devo prestar toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com os defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Irmãos, psicologicamente, quando o texto manda obedecer pai e mãe, qualquer indivíduo que não se relacione com pai e mãe terá muitas dificuldades de se relacionar com Deus e com seus irmãos. Você tem pais vivos? Você se relaciona com eles como? Você os honra? Aproveite enquanto você tem os seus pais. Lembre-se que pode parecer que não, mas bandido nenhum termina bem a vida. Nenhum. Irmãos, quantos anos vive um traficante nesse país? Quanto tempo? Morrem jovens. O mal não prospera. E não deixe isso habitar no seu coração. O mal não prospera. Existe um Deus justo. Isaías 17:14. Sobretudo contra o povo de Deus, irmãos. O mal não prospera. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, o dia já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Deus está dizendo: eu vou agir em prol daqueles que são meus. Filho meu,
você tem um Deus vivo e verdadeiro. Ele adornará quando você aprender. Ele lhe adornará quando você aprender. Ele quer ver-lhe livre das más influências, filho meu. Filho meu, Ele quer que você creia que os maus não subsistirão. Irmãos, nós estamos às vésperas de uma nova eleição nesse país. Você crê que não tem jeito? Então você não crê em Deus. As coisas estão ruins? Óbvio. Está péssimo. Acabou uma pandemia, nós temos uma guerra agora. Gasolina vai chegar a R$10 o litro. Pode esperar. Mas e aí? Filho meu, existe um Deus vivo. Não embarque no pessimismo dos outros que estão trabalhando para roubar, matar e destruir. Nós somos herdeiros da graça, nós temos os frutos que nos autenticam como salvos. Senhor, muda o meu coração, porque eu quero voltar a crer que existe um Deus justo. Nós vamos orar, irmãos, clamando ao nosso Deus.